Ei, eu já tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E basicamente, hoje eu estava numa cafeteria com uma amiga minha e isso vai comprovar exatamente o ponto que eu quero levantar aqui, mas em um momento que eu tava falando algumas coisas pra ela, pra edificar a ela, eu acabei recebendo e sendo ministrada. Tem algo que eu tenho pensado muito, na verdade, tem algo em específico que Deus trabalha comigo há anos, mas recentemente eu tenho sido muito ministrada nisso, que é o quê? O evangelho, ele é cíclico. O cristianismo, ele se vive como um ciclo. E como assim? É um ciclo de entregar e receber. Você recebe porque você recebe, você entrega, mas enquanto você entrega, você recebe. E é isso que eu quero falar, porque isso é incrível no evangelho. Teve um dia em 2022, eu estava num acampamento de jovens, e foi isso que Deus me falou. Eu tinha passado todos os dias e eu sentia que eu não tinha, tipo, nossa, recebido nada assim de Deus. E aí, na manhã do último dia, Deus começou a querer me levar a orar pelas pessoas. E fiquei assim, Deus, como assim? Eu vou estar indo orar pelas pessoas? Você não me entregou nada e tal. E aí ele falou assim, o momento que você mais vai estar recebendo vai ser quando você vai estar entregando. E a partir daí surgiu toda essa minha descoberta, assim mesmo, e vivência disso, de que o evangelho ele é cíclico. E de fato, essa palavra que Deus me entregou, ela se fez muito real na minha vida. Eu comecei a perceber isso, de que nos momentos em que eu mais entregava as coisas para as pessoas, eu era muito ministrada e eu senti uma presença muito real de Deus. E isso é muito louco. Isso é mais um dos pontos que mostram para mim esse ponto do evangelho ele ser tão diferente de todo o resto, sabe? Cara, que lindo é ter algo que enquanto você está entregando pro outro, você recebe. O evangelho sempre é sobre entrega, sabe? É um Deus que entrega tudo. E é a isso que nós estamos sendo chamados, a entregar. É como um ciclo sem fim de entrega e recebe, porque enquanto você entrega, você recebe, e aí recebendo, você tem mais para entregar. E isso é muito legal. Esses dias, ontem, um amigo meu postou um vídeo falando sobre algo. Tem um versículo em específico que eu vou deixar aqui, mas que fala que à medida que a gente expõe as escrituras, que a gente prega esse evangelho, nós estamos sendo alimentados. Então, enquanto você entrega, você recebe. E conversando com ele antes dele postar esse vídeo, eu falei assim, caraca, velho, você acabou de me dar a base bíblica daquilo que Deus me fala há anos. E isso é muito real. E aí hoje, enquanto eu estava conversando com essa minha amiga, é outro ponto assim que vai interligando e as coisas vão fazendo sentido. E essa foi a grande revelação que eu tive. Enquanto eu entregava para ela, eu recebi. É que, por exemplo, Deus tem me chamado muito para intercessão, orar por pessoas. E oração para mim é um lugar onde isso fica muito claro. Inclusive, a maioria das vezes que Deus me pede para entregar algo para alguém, né, enfim, nesses momentos que eu sinto assim muito a presença de Deus, é exatamente com a oração que Deus começa a ser muito certeiro e específico. Enquanto Ele entrega, eu sinto que eu sou ministrada. Umas 2 semanas atrás, eu estava num retiro e foi exatamente no momento que eu comecei a orar por alguém, que eu não estava afim de orar, mas Deus me levou a essa obediência. Foi exatamente no momento que eu comecei a orar por ela que começou simplesmente um destravar naquela noite. Deus me falou muitas verdades e ele começou a revelar o seu coração para mim e tudo isso começou numa entrega. Enfim, voltando, nesse sentido de oração, era o que eu estava falando com a minha amiga. Eu comecei a falar um pouco sobre o funcionamento da oração. Eu acho isso muito lindo, eu gosto muito de que Deus ele escolheu que a forma como ele iria entregar as coisas pra gente, a forma como ele se moveria seria por meio da oração. E o que é a oração? A oração é basicamente a gente virar para Deus e pedir que ele faça aquilo que ele disse que iria fazer. Deus ele poderia simplesmente fazer as coisas que ele quer fazer, mas ele escolheu que ele entregaria isso por meio da oração. Por quê? Porque Deus é um ser relacional. Diferente de todos os outros tipos de religiões e cosmovisões, a gente tem um Deus que é relacional e ele se envolve profundamente com a sua criação. E a oração, para mim, é uma grande
demonstração disso. Porque Deus, ele realmente se revela à sua criação e ele se envolve, e a oração é Deus se envolvendo e envolvendo a sua criação no que ele quer fazer. Então, a oração nada mais é do que a gente pedir que Deus faça o que ele disse que iria fazer. Então, basicamente, Deus fala que quer fazer algo, a gente chega e fala, Deus, faz aquilo que você disse que faria, e então Deus faz. Então você percebe que é basicamente Deus, ele deu um primeiro passo e ele tá esperando uma resposta nossa de pedir que ele faça algo. E aí, o grande tchan, assim, que me deu hoje enquanto eu conversava com a minha amiga, é que muitas vezes a gente tá esperando um primeiro passo de Deus para que a gente consiga agir, de tipo, às vezes a gente tá esperando uma grande revelação de Deus para que as coisas mudem na nossa vida, ou enfim, a gente tá esperando um primeiro passo dele para que a partir desse primeiro passo dele a gente consiga agir. Mas o ponto é, o primeiro passo já foi dado, porque, por exemplo, Deus, em sua palavra, já declarou o que ele quer fazer. Ele já declarou a vontade dele. E agora a nossa responsabilidade é pegar isso e, em oração, por exemplo, falar, Deus, faz aquilo que você disse que você faria. Então, na verdade, o ponto é, muitas vezes a gente está esperando uma resposta de Deus, enquanto, para que essa resposta chegue, a gente precisa responder. Vamos de novo. Deus, ele já deixou claro a vontade dele. Ele já disse o que ele quer fazer. Então agora, a gente não precisa de uma resposta dele, porque ele já deu o primeiro passo. Na verdade, falta uma resposta nossa. Então, às vezes, a gente não está tendo uma resposta de Deus porque a gente não tem respondido a primeira coisa dele. Vocês entenderam? Vocês acompanharam meu raciocínio? Porque o evangelho é cíclico e Deus já deu esse primeiro passo. Então agora ele está esperando o nosso passo. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que então tudo na vida cristã requer uma ação do Espírito Santo, a gente também precisa ser intencional, porque ele tá fazendo os passos dele, na medida que ele faz os passos dele, a gente tem que dar os nossos passos, isso faz com que ele dê mais passos e a gente dê mais passos, de tal forma que isso tudo é tão intimamente ligado que não dá pra se retirar, não tem como falar qual é uma parte que só depende de Deus ou que só depende da gente, porque isso não é nem muito divisível, assim. Porque o evangelho é cíclico. É um círculo. Entendeu? Você recebe, você dá, você recebe, você dá. E Deus entrega, e ele recebe de volta, e ele entrega, e a gente recebe. Vocês estão acompanhando? Eu não sei se eu tô passando muita informação, eu não sei se tá sendo uma super piração na minha cabeça, porque tem hora que minha cabeça pensa em muitas coisas, e aí eu tento alinhar pra conseguir compartilhar com vocês. Mas foi muito legal isso. E foi algo que exatamente eu recebi enquanto eu tava entregando pra minha amiga. Inclusive, eu tava conversando com ela e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. E ela até me cobrou o vídeo. Tá aqui o vídeo. Te amo, Mary. Mas, gente, isso é muito, muito, muito demais. E tão diferente de qualquer outra coisa, assim, que eu já conheci, sabe? Porque eu até falei com ela hoje de que às vezes eu fico só pensando sobre o que C.S. Lewis falou, de que ele começou a considerar que o cristianismo deveria ser realmente, tipo, verdade, porque simplesmente não tinha como qualquer pessoa ter pensado nisso. Tipo, é tão diferente de tudo que a gente conhece. Isso não é louco? Eu acho. Tipo, um Deus que cria tipo um sistema que é cíclico, em que não existe tipo entrega ou receber separado um do outro. Outra coisa que eu lembrei. E isso aqui também é muito, muito, muito bom. Mas às vezes a gente começa a viver uma vida cristã que tá muito estagnada porque a gente tá tentando quebrar, tipo, não tentando, mas porque a gente acaba quebrando esse ciclo de às vezes a sua vida com Deus, pessoal ou de entregas, ela não tá fluindo e não tem andado, não tem crescido em maturidade porque você simplesmente não tem entregado. O que esse meu amigo falou, por exemplo, é que a gente não entende a pregação do evangelho como uma disciplina espiritual, por exemplo. A gente tem por disciplina espiritual leitura da palavra, jejum e oração, mas a gente não vê a pregação da palavra sendo algo
que realmente vai te fazer crescer espiritualmente. Mas, igual o versículo que eu coloquei, que ele fala sobre isso, enquanto você expõe, você é alimentado, isso realmente te faz crescer, e quebrar esse ciclo vai quebrar o sistema. Porque ele funciona assim, ele é cíclico, entendeu? Enquanto você entrega, você recebe. É isso, são tantas respostas aqui, tipo, são tantas coisas, são tantos pontos que entram, mas, enfim, eu acho que é essa verdade de que o evangelho é cíclico. Eu já falei isso tantas vezes que eu acho que já deve tá repetitivo, mas eu espero que fique repetitivo e entre na sua cabeça, porque essa revelação de 2 anos atrás, ela continua pautando a minha vida até hoje. Às vezes eu começo a perceber que minha vida com Deus está começando a ficar estagnada e eu sei exatamente a razão, que é porque eu tenho parado de entregar. Então, assim, às vezes a gente fica esperando a gente ter uma quantidade absurda de a gente ficar super se enchendo pra que a gente consiga entregar algo, mas, gente, pelo amor de Deus, falem daquilo que vocês conheceram, daquilo que vocês vivem. Falem sobre isso e vocês vão começar a ver que isso vai fazer com que vocês vivam mais. E, inclusive, acho que é exatamente no contato com o outro que você consegue ter uma maior revelação ainda de Deus, sabe? Existem partes de Deus que você só vai conhecer no contato com o outro, e por isso entregar é tão relevante. Deus, ele fez todo o sistema para que funcionasse de forma coletiva. Deus, ele ama o corpo, ele ama o total, ele realmente preza e zela por isso, e ele fez de uma forma muito específica para que fosse exatamente assim. Não é à toa que essas coisas funcionam desse jeito e que a gente recebe mais assim. Foi programado para ser assim, foi planejado desse jeito. Então, cara, funciona. E é muito louco porque tem 2 anos que eu vejo isso de forma muito clara na minha vida, que eu realmente vejo eu recebendo mais porções de Deus à medida que eu tenho entregado, porque esse é o grande paradoxo do evangelho, de que é dando que se recebe. Cristianismo é isso, gente. Me fala que mente humana pensaria em algo tão diferente de tudo o que todos os lugares entendem. Sei lá. Eu amo ser crente. Eu acho que essa talvez seja a coisa mais simples, mas uma das maiores revelações do Evangelho. De que é dando que se recebe. Tipo, o Evangelho inteiro ele é pautado em entregar. É sobre um Deus que entrega. E a gente é chamado a entregar tudo. Isso não significa que a gente vai ficar sem nada. Na verdade, assim a gente começa a ter tudo. O evangelho é louco demais. E eu sou apaixonada por isso. É isso. Hoje eu nem pensei muito pra gravar esse vídeo. Eu abri a câmera depois de ter ido no café com a minha amiga. E é isso, mas o do meu coração pro seu é literalmente meu coração transbordando, então tamo junto, né? Eu gosto disso. Eu gosto de entregar as coisas porque eu recebo. Entreguem. Tamo junto. É, é isso. Espero que tenha ajudado. Espero que essas verdades também comecem a matutar na cabeça de vocês por 2 anos e vocês comecem a ver isso como uma realidade na vida de vocês. É isso. Beijo!